Boa noite e bem-vindo, antes de mais. Boa noite, boa noite. Boa noite, plateia. Boa noite, Tiago. Boss, eu ia aproveitar para te apresentar, mas se calhar não há ninguém melhor do que tu para te apresentar. Ok. Sou Isidro Fortunato, panafricanista, afrocrata, coordenador-geral do movimento Ubuntu, um movimento virado à questão da descolonização, a questão da busca de uma identidade cultural, a questão de posicionamento dos africanos no mundo, criando uma visão que seja capaz de fazer com que os africanos estejam em condições de enfrentar os seus desafios no mundo. Os amigos valem ouro. Quem disse isso? Eu sinceramente, eu escuto isso, eu escutei isso de tanta gente que eu perdi, na verdade. Eu sei quem foi. Eu sei quem foi a fonte. Isso a primeira vez. A primeira vez a pessoa que disse os amigos valem ouro foi Judas. Judas. Foi Judas. Eu acho um bocadinho estranho alguém que acha que os amigos valem ouro e troca por prata, estás a ver? É estranho. Ok. Espiritualidade é libertação e religião é cárcere. Quem disse isso? Na verdade, eu conheço muita gente que já falou sobre isso. Gil do Cristo Morto já falou sobre isso. O próprio Buda já falou sobre isso. Eu acho que a maior parte das pessoas que têm um nível de espiritualidade muito elevado conseguem sentir que a religião é um cárcere. Isso é simples mesmo. Boa. Agora explica-me. A religião também não é disciplina? Bem, depende. A religião, na verdade, é a manifestação, um corpo organizado que representa uma cultura. Por isso é que quando nós olhamos para a Bíblia, o que é que nós encontramos lá? Um povo escolhido. Aquele povo traz consigo a narrativa da sua própria cultura, do seu posicionamento e, na verdade, é a história de um povo perante um determinado tempo. Aquilo é a própria Bíblia. Está a ver? Mas quando a gente olha mais a fundo no plano religioso, nós vamos encontrar o quê? Uma expropriação de diverso conhecimento que foi coletado durante o período das invasões europeias em África, no Médio Oriente e outros lados do mundo, mas propriamente da África. Eu, quando falo da África, falo do Kemet, Egito. Nós temos várias passagens dentro da Bíblia do género eu sou a verdade e a vida. Essa visão é atribuída a Jesus Cristo. Mas, na verdade, essa é uma frase do Eru. Eru é que tem. Eru que é o filho do... o filho de Osíris. É que tem essa visão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, há muita expropriação intermitológica. Eu digo que a Bíblia é um conjunto organizado, né, de vários saberes, de várias civilizações, que foi compilada e transformado naquele livro. Já leste a Bíblia toda? Eu normalmente uso-a mais como pesquisa. Nunca li a Bíblia toda. Eu pesquiso aquilo que me interessa. Ok. A Academia Europeia em África é uma escola de mentiras. Quem disse isso? Eu falei sobre isso. E as escolas em África são responsabilidade de quem? Bem, as escolas em África, nós temos aquilo que são chamados sistemas iniciáticos, as escolas de iniciação. As escolas de iniciação é um lugar onde nós recebemos educação. Nós não recebemos propriamente conhecimento. Para nós africanos, a educação é uma premissa da comunidade, da cultura e das tradições. Então, quando nós vamos para as escolas, né, para as escolas iniciáticas, nós vamos receber as sensibilidades que nos permitem dialogar com conhecimento para criarmos múltiplas inteligências e atingirmos a sabedoria, que é a meta do próprio conhecimento em si, atingir a sabedoria no indivíduo. Então, quando eu digo que as escolas atuais em África são escolas de mentiras, é porque elas trazem uma narrativa eurocentrista. Elas trazem uma narrativa que privilegia e centraliza a experiência europeia em detrimento da experiência cultural de outros povos. Entendes? Então, quando essa centralização, tu tens um sistema que nós chamamos de o sistema de supremacia branca, porque é um sistema que foi concebido à base do racismo estrutural e funcional, que foi concebido à base da falsificação e manipulação da consciência histórica do mundo,
houve aquilo que nós chamamos também de colonização do conhecimento, e a colonização do conhecimento nos leva à colonização do pensamento. E a colonização do pensamento nos leva à colonização do comportamento. Ok. Então, a partir de uma estrutura, tu descambas até no comportamento do indivíduo. E tu nos tens nós como resultado. Nós nos comportamos de acordo às narrativas que nós absorvemos, que são passadas naquilo que eles chamam de sistema de educação. O sistema de educação, na verdade, é um espaço onde nós aprendemos os códigos eurocentristas para nós lutarmos contra os nossos próprios interesses enquanto africanos. Tira-me uma dúvida. O presidente João Lourenço é licenciado em História na Rússia. O ministro Adão de Almeida é licenciado em Direito aqui. Será por isso que sempre que o presidente fala nação, o ministro depois tem de vir traduzir? Porque o presidente está habituado a falar para um público mais da antiga União Soviética? Olha, como é que isso é possível? Por que isso é possível? Olha, eu ficaria muito feliz se realmente nós tivéssemos um presidente que fosse historiador, porque ser historiador significa compreender a dinâmica do tempo. Sério, mano. Ser historiador significa compreender a dinâmica do tempo. E quem conhece a história não pode falhar, entendes? Porque a história vai nos transportar para um dos elementos mais poderosos da simbologia adinkra da África Ocidental, que é o Sankofa. O Sankofa nos diz que nós só podemos triunfar no futuro e no presente tendo o perfeito conhecimento do passado. Um historiador deve ter o perfeito conhecimento do passado. Agora, historiador. E atenção. Não, eu quero saber que tipo de história o homem estudou, mano. Às vezes... E há algo também que é muito importante dizer aqui. Por favor. Nós estamos num país de faz de conta que é tão estranho que às vezes parece esses títulos são coisas que os bajuladores arranjam para blindar a imagem dos seus chefes. Ok. Por exemplo, soube-se que o presidente é um estrategista de xadrez. Não pode apanhar checkmate do lixo, mano. Estás a entender? Tu tens um presidente que é historiador, ok, historiador. Mas, mano, em 3 anos... Já nos contou muitas histórias. Já nos contou muitas histórias e está a fazer mais história do que o outro que estava há 38 anos, estás a entender? Então, eu acho que quando a gente fala, fulano estudou isso, fez aquilo, na verdade, há uma brincadeira e tanta nesse país, no qual as pessoas blindam identidades, agradam as pessoas e parece que se está a brincar um teatro, ensaio de Maquiavel, quem faz melhor, quem não faz, estás a entender? Não existe uma seriedade. Tudo se resume em poder, numa cultura de poder, estás a entender? Não existe propriamente respeito pelas pessoas. E quando tu chegas, Tiago, quando vens me falar que o homem é historiador, depois é ser xadrezista, mano, eu fico assim, tipo, so what? Estás a ver? Ok. E o panafricanista na globalização? Como é que eu consigo enquadrar isso? Eu sou pró-África e não obstante, estou no mundo global? Eu acho que nós temos aqui o globalismo, na verdade, eu não chamo de globalização, eu chamo de globalismo. Ok. Eu fiz chamar de globalismo porque é um instrumento que, na verdade, ele privilegia um determinado grupo. A globalização é hegemônica, mas as pessoas não sabem disso. A globalização destrói culturas, mas as pessoas fingem que somos todos iguais. A globalização aumenta o fosso entre ricos e pobres. E as pessoas fingem que isso é uma narrativa distorcida. Mas é uma realidade. Quando tu olhas para um panafricanista, o panafricanista ele não se situa globalmente sem se situar primeiro localmente. É preciso que nós nos localizamos.
nos localizemos na nossa história, nos encontremos nas nossas narrativas, construamos a nossa perspectiva de tempo, porque quando eu falo perspectiva de tempo, estou a falar de uma agenda. Não existe povo nenhum que não tenha uma agenda. Quem estuda um bocadinho de geopolítica sabe. Não existe povo sem agenda. Todo povo sabe que saiu de um sítio e quer chegar num outro sítio. Os chineses estão aí. Os indianos estão aí. Os chineses passaram pelas fomes na China, passaram por período de isolamento, tiveram a revolução cultural e estão aí hoje. A propósito disso, eu tive a oportunidade de ler um pouco sobre a história chinesa e o que está a acontecer hoje está escrito há mais de 1000 anos. Isso chama-se agenda. Porra, mas assim mesmo, tipo, eles não sabiam o que ia acontecer, mas a nível econômico temos que mandar nessa área, nessa área. Não, Tiago, essa narrativa que eles não sabiam o que ia acontecer é falso. Tu estás a falar de um povo milenar. Sim. Com muitas dinastias. Tu estás a falar dos herdeiros naturais de Sun Tzu, o maior estrategista de guerra que já viveu. Esse povo estuda arte de guerra, mano. Eles sabiam quando deviam sair. Eles sabiam quando deviam começar a dominar. Eles dominaram. As pessoas tentam às vezes minimizar. Mas o chinês, ele, devido a essa capacidade de ter uma agenda, ele conseguiu ultrapassar-se no próprio tempo e dominar o próprio tempo. Os africanos não dominam o tempo até hoje. Quando nós falamos em dominar o tempo, é ter um conjunto de componentes que trabalham mediante a nossa própria vontade. Os africanos, o que é que trabalha na nossa vontade? Se o presidente, depois de eleito, tem que se apresentar, tem que assinar o livro do ponto no Vaticano, tem que estar com o Papa. Nós aqui, por exemplo, se eu ganhar agora um cargo e amanhã ir para o mato, vão falar fui buscar feitiço. Mas eu me pergunto, o presidente ganha as eleições, vai para o Vaticano, vai buscar o quê? Não, mas antes disso, quando o presidente foi nomeado, foram também lá uns cotas fazer umas cenas. Meu irmão, aquilo não conta, que contou está lá em cima. Ok. Sabe por que o conta está lá em cima? É reconhecimento? Porque aquilo define. Tu tens que olhar bem o impacto que aquilo tem. Por que nós temos que fazer isso, propriamente? Sendo que Angola é um Estado laico, ainda por cima. E depois tu tens a perspectiva do presidente que diz assim, não, a princípio também eu não sei como é que ele estava, mas falava de uma forma, mano. Chegou a afirmar que Jesus Cristo, o tempo dos milagres, já passou. Mano, puxaram a orelha no indivíduo. Está aí, está calmo. Não se mete nessas cenas da igreja, ter dinheiro para mandar fazer novos templos, mandar fazer um Estado laico. Não se mete que tenta se meter em turismo religioso, estás a entender? Epá, isso para mim são coisas aberrantes. Como é que você é um Estado laico e vai usar receitas do próprio Estado para fazer turismo religioso, mano? E não havia dinheiro. Nunca há dinheiro. O problema é que nunca há dinheiro. Tu tens uma estrada que sai da Samba até na Corimba que custou 853 milhões de dólares. Só aqui em Angola é que existem essas brincadeiras, estás a ver? Por quê? Porque as pessoas não falam... É importante nós sabermos o mindset em que nós nos encontramos. O povo que se encontra aqui em Angola, ele é uma consequência. As pessoas não entendem que existem comportamentos, principalmente os que são feitos por os dirigentes, pelas pessoas que estão nas altas esferas de influência, que depois eles têm um efeito sobre as massas. A ideia de ter aí muita cerveja disponível, poucas bibliotecas, não é algo que não foi pensado. Na verdade, nós temos uma agenda, mas é uma agenda de destruição do pensamento crítico da juventude. É uma agenda de destruição da própria juventude. E quando nós falamos de Angola, é bom que nós tenhamos em mente que Angola não é um Estado falhado. Angola está a dar certo. Porque se tu olhas para Angola, Angola é uma agenda portuguesa. O nome Angola, as leis que vigoram em Angola. Angola continua a ser uma província ultramarina. Por mais que as pessoas brinquem das independências e tal, há uma perspectiva de servidão ultramarina aqui. As pessoas não querem falar sobre isso. Angola deu certo. O propósito de existir Angola era esse, uma província ultramarina que serve Portugal. E é isso que nós fazemos. Não é possível. Muitas pessoas depois vêm com uma narrativa de que não, o colonialismo, os portugueses já foram. Irmão, expulsar o colono é diferente de expulsar o colonialismo. O
colonialismo ficou congelado dentro das instituições. Por isso é que se irmos agora registrar os nossos filhos com um nome daqui você não consegue. Vais encontrar lá Diogo, João, Antônio, mas não vais encontrar lá Nzambela. Não vais encontrar lá Luquenda. Mas vão te obrigar a dar um nome português ao teu filho. E esse processo é o processo do assimilacionismo. As pessoas pensam que o nome não tem nada a ver. O nome é a sensibilidade número 1. Eu, se gritar o nome do Tiago lá fora, o Tiago aqui desperta logo. O nome tem uma relação espiritual com o indivíduo. E depois tem outras nuances espirituais mais profundas da relação do nome. Um nome é um universo completo de uma experiência. Quem foi o primeiro Tiago que pisou aqui? Nós sabemos pelo menos que eles quando vinham para matar, roubar, estuprar. Então o primeiro Tiago foi estuprador. Não vamos ficar assustados se amanhã o Tiago começar a estuprar também. É o nome. O nome carrega todo um universo de possibilidades com o indivíduo. Eu também posso ter o mesmo problema. Eu sou Isidro. Eu não sei quem é o primeiro Isidro que pisou aqui, o primeiro Fortunato. Se calhar era assassino. Amanhã saiu com uma katana e ia cortar cabeças. Por quê? Porque existe um relacionamento muito forte do nome com a história do próprio indivíduo. Por isso é que nós temos sucessões dentro da África. Os nomes obedecem 3 critérios: espaço, tempo, comunidade. Nós estamos cada vez mais perdidos e o nome é o primeiro fator de identidade. O nome tem que dizer assim, Luquenda, eu tenho que ir localizar onde é que está esse Luquenda. Eu vou localizar a história, o povo, a cultura, a tradição. Isso é que nos torna um povo. A questão cultural deve ser primordial para os povos. Se você quer desfazer o sistema, essa matrix que nós nos encontramos atualmente, temos que buscar primeiro uma identidade coletiva. No Ghana fizeram isso em 1957. Por que é que nós não fizemos isso? Por que é que adiou essa descolonização? Por que é que houve matanças injustificáveis de indivíduos aqui? As sextas-feiras sangrentas, os 27 de maio, essas brincadeiras todas, por que é que houve? Porque era necessário matar e trazer um espírito de conformidade no meio dos povos. Hoje nós temos daqui pessoas extremamente conformadas com a vida. As pessoas temem tanto a morte, mas podem morrer amanhã. A senhora que estava a levar a banheira, que morreu eletrocutada, ela não sabia que aquele seria o último dia, mas com certeza ela também teme a morte. As pessoas que não falam política morrem na mesma proporção que as pessoas que falam política. As pessoas que falam política pelo menos estão a ser perseguidas e sabem que falam política e vão morrer por falar política. Mas existem os que não falam política de forma nenhuma. Vão à igreja todos os dias, mas também morrem nas mesmas condições, entendem? Morrem numa estrada que não tem iluminação, morre eletrocutado, morre-se de todas as formas nesse país. Porque as pessoas aprenderam a viver na base do medo. As pessoas têm medo de ser pessoas. As pessoas têm medo de serem conotadas. As pessoas vivem como se fossem prisioneiros de guerra, de uma guerra que não acabou, que continua até hoje nas nossas vidas. As pessoas têm medo dessas coisas. Todos somos prisioneiros, Angola é um campo de concentração, é o Auschwitz moderno. E é isso que as pessoas não discutem. As pessoas pensam que está tudo bem. Não está bem. Você tem lixo nas ruas. E depois você tem uma classe de artistas que não falam sobre essas coisas. Sabem o que é um artista numa sociedade? Mas aqui não tem artistas. Eu tive a oportunidade de ver como é que se formou essa classe de artistas maricas, essa classe de artistas que não tem discernimento nenhum, essa classe de artistas que luta contra os interesses e o anseio das próprias populações. Eu fui produtor de rap, eu tinha um estúdio e eu via como é que se processava isso. Começou-se muito cedo. Artistas queriam lançar um CD, ia até com o general fulano, recebia $100 mil e ele nem se importava em devolver aquele dinheiro. Era como se fosse uma oferta. Ele chegava, apresentava, lançava o disco, aquilo foi criando um compromisso.
Na cabeça desses artistas, eles aprenderam que, na verdade, eles nunca precisaram de vender CDs, só precisavam de bater a porta do mais velho certo para lhe encher de dinheiro e ele se tornar famoso. Por isso é que nós temos uma classe de artistas sem valores, porque nunca dependeu da sua própria arte para sobreviver. Dependeram dos favores dos mais velhos que destruíram o país e lhes tornaram coniventes com isso. Porque essas pessoas atingem a fama, usam as pessoas para levarem as pessoas para as suas conveniências, as suas escolhas que são baseadas em egoísmo e são escolhas pessoais, que não nos dizem respeito a nós. Eu vi como é que essas pessoas apareceram. E eu digo sem medo de errar que mais de 80% da classe artística angolana, para não falar em 90 ou 100, essa gente corrompida, imoral, que usa o próprio talento que é reconhecido pelas pessoas que fazem a sua fama e usam o mesmo talento para oprimir essas mesmas pessoas em defesa de agendas que a gente nem sabe de onde partem. Mas isso vai um bocado ao encontro de quem lhes dá o dinheiro, que também faz a mesma coisa, porque quem lhes dá o dinheiro também não valoriza a arte e o talento. Ele valoriza a sua própria agenda, que é se manter no poder. Eu tenho só... Calma, antes disso, porque eu tinha uma questão precisamente sobre isso que já basaste. Primeiro, tu acreditas em Deus, não numa religião, em Deus? Eu não acredito em Deus. E eu vou te explicar porquê. Primariamente, eu falei aquela hora que a realidade se constrói na palavra. Okay. Se nós irmos para dentro das nossas culturas africanas, Deus não tem tradução. Não existe o nome Deus. O nome Deus, ele pertence a uma estrutura cultural. E essa estrutura cultural é grega. Deuses e deusas existem na Grécia. Por exemplo, aqui para nós africanos, aqui por exemplo no Império do Congo, nós temos o quê? Nós temos Nzambi. Quando a gente quer falar de anjos, anjos são na cultura grega. Na cultura europeia, você tem Jeová, tem Jesus Cristo, tem anjos. Aqui em África, nos nossos sistemas de pensamento filosófico espiritual, nós aqui no Império do Congo temos Nzambi, temos Inquices, temos Minquices e temos um conjunto, temos uma hierarquia espiritual. Quando nós falamos de Deus, nós estamos a entrar dentro de uma estrutura cultural que não é nossa. Nós fizemos, quando me falam se acredita em Deus, claro que eu não acredito em Deus. Então, um senhor, né, que está lá em cima, que brinca com a nossa vida, tipo está a jogar videogame, que faz um paraíso, podia ter posto a árvore dele em Plutão ou num planeta qualquer, em Marte, em Júpiter, em Saturno, pôs mesmo aqui no nosso meio para nos testar. É omnisciente, sabe de tudo. Ele não sabia que íamos comer da maçã. Não sabia. É um Deus que, fez Adão do lodo ou do barro, mas na hora de fazer a Eva teve que fazer aí uma cirurgia, arrancar aí uma costela do indivíduo para fazer a mulher dele. Esse Deus é machista, já agora, né? Só para criar a narrativa de inferioridade da mulher. Começa do facto dela ter origem na costela de um homem, que é o Adão. Estás a entender? Depois ele ainda faz comer a maçã. E depois, tu tens aqui um Deus do caos, estás a entender? E depois tu notas, hoje em dia, falam que nós gostamos de comer, deixa-me ver, que não devemos comer carne e tal. Mas quem gosta de carne é Jeová. Deus gosta de carne. Lembremos que quando o Caim e o Abel iam dar oferendas, o Caim era vegetariano. Levou o quê? As suas hortícolas. Mas Deus gosta de quê? De um churrasquinho. Preferiu o churrasquinho do Abel. E quando o Caim ficou chateado, matou o Abel. Então, é um Deus intriguista. Se cada um trabalha aquilo que tem para dar, como é que você recebe só de um? Depois os outros estavam a fazer uma torre de Babel já naquele tempo, um prédio que toca lá no céu, também não gostou, mandou destruir. Então, eu só quero dizer-te algo que é muito importante.
Deus, dentro da concepção religiosa, eu analisando as histórias bíblicas, olhando para a Bíblia, eu lhe vejo na dimensão acho que aí deve ter algum cristão, né? Aqui tem muito cristãos. Tem cara. E lá em casa, a culpa não é minha. Mas eu vejo Deus numa dimensão de um genocida, no mínimo. Ele nunca conseguiu resolver as coisas, trouxe muitos problemas na humanidade. E se Deus for do MPLA? Eu não tenho dúvidas que é do MPLA. É, né? É do MPLA, claro. 45 anos no poder, só pode. Olha, é do MPLA. Eu vou te explicar porquê que é do MPLA. Não, eu vou te explicar, mano. Mano, eu vou te explicar porque é do MPLA. Primeiro, tu precisas de observar com calma primeiro. Deus, né? Ele tinha um hábito. Você fez a mulher, fez o Adão com barro, mas você, quando quis fazer o teu filho, você veio ter com quem? Com a mulher do José. Entendem? Você veio ter com a mulher do José. Você podia ter pegado a barro, e até hoje em dia tem muitos filmes aí que podia haver aí uma rabuda, fazer uma rabuda aí com lodo, qualquer coisa assim. Faz a tua rabuda aí, a tua vontade, com o teu gosto e tal. Mas preferiu a mulher do José. Estás a entender a ideia? Então, tu começas a ver aqui algo, estás a ver? Primeiro, gosta da mulher dos outros. Estás a ver? Gosta da mulher dos outros. E obriga a assumir. E obriga a assumir. Estás a ver qual é o problema? Faz lembrar alguém. Yeah. Tá bom, deixa lá. Não, mas vamos lá. Deixa lá Deus e o MPLA. Tu participaste, foste dos primeiros a participar nas manifestações? Sim, confio. Criou-se um hábito, está-se a tornar uma cultura ou é um mal necessário? Olha, mal necessário não. A partir do momento que tu admites que o país tem democracia, o país... Nós temos esse discurso que faz parte. Então, nós temos que acreditar que as manifestações são ferramentas legais de exercício da própria democracia. Elas visam solidificar a própria democracia, porque elas vão dar poder ao povo. Vão dar poder ao povo, e o povo, sem povo não há democracia. Então, se é uma ferramenta que existe e está aí, tem que ser usada. Não importa, em todos os países considerados democráticos, utiliza-se as manifestações como um recurso. Porque é que eu não acredito que as manifestações sejam mal necessárias? Elas são apenas um recurso dos milhares de recursos que nós temos consagrados na Constituição do país. Então, eu acredito que nós devemos usar, não é um mal necessário, é um recurso. Né? E eu estive nas primeiras manifestações, nós sabemos como é que isso é. No tempo que havia repressão a sério, no tempo em que tu participas na manifestação, hoje depois tens de ficar 6 meses sem dormir porque recebes chamadas a altas horas da noite. Eu lembro da tua voz, lembro da tua cara. Lembras da minha cara, eu estou aqui, mano. Não, você vive num sítio X. Sim, vivo num sítio X. Depois, quando tu ficas chateado, começas a responder na medida daquela sedução. Porque eu acho também algo que eu olho aqui muito é que os serviços de inteligência também são muito amadores e gostam de fazer aí umas brincadeiras, parecem tiras de internet ou qualquer coisa, aqueles prankers, estás a ver? Então, há uma brincadeira. Às vezes, quando tu te fartas, tu começa lembro da tua voz, sim, lembro da minha voz, está aqui a minha voz, mano. Estás a ver? E há uma cena que é bem necessária dizer também. Eu tenho muita pena dos angolanos, de Angola. Eu, quando ando pelo interior, eu vejo um país com inúmeras potencialidades, um país que, se nós quisermos, amanhã começa a dar certo. A poligamia não é um privilégio masculino. Queres desenvolver?
a poligamia fala mais sobre mulheres do que propriamente sobre o homem. Só que nós temos uma visão da poligamia que é baseada na identidade cultural que nos foi atribuída. Nós olhamos a poligamia como promiscuidade. E nós temos uma Bíblia que vai chegar aí para fazer a festa dela, dizer que isso aqui, o que deve se fazer é A, B ou C. Mas para nós a poligamia é algo de extrema importância para as comunidades africanas. Graças à poligamia, quando vais para o interior, nas comunidades africanas, tu não encontras prostituição, não encontras órfãos, não encontras nada disso. Porque a poligamia, ela vai servir para legitimar um ecossistema comunitário extremamente funcional na capacidade de conseguir manusear os aspectos mínimos de convivência dentro da própria comunidade. A poligamia é mais sobre mulheres, por quê? Porque quem escolhe as esposas para o homem é a mulher. A mulher é a matriarca dentro do relacionamento. Ela é que decide quem vai entrar e quem não vai entrar. E para nós a poligamia é vista de uma perspectiva de construção de riqueza. Não é sobre fazer sexo. Segunda-feira vou na mulher X, terça-feira vou dormir com a fulana, quarta-feira com a chiquita. Não é sobre isso. A poligamia é extrema responsabilidade. Eu olho para a poligamia como um passo para nós reconstruirmos as nossas famílias. Nós africanos, principalmente os angolanos, vêm de processos extremamente violentos. Tu vens da escravatura, depois da invasão colonial tens a escravatura, tens as guerras civis, tens estes desentendimentos dos 27 de maio, sexta-feira sangrenta. Morreu muita gente nesse país. E tu tens órfãos, tu tens viúvas, tens gente aí abandonada. E quando te fazem o censo, tu notas que existem mais mulheres do que homens. Como é que você vai resolver essa situação? A poligamia é de extrema responsabilidade. A poligamia não é que está a brincar de fazer sexo. Não é. Você não é um garanhão sexual que tem que ter 10 mulheres para satisfazer, até porque a poligamia ela obedece o matriarcado enquanto sistema de organização social. É o matriarcado, é o poder da mulher. Só que, prontos, para muitos que tiveram a sexualidade construída à base de pornografia, sites triplo X, nunca vão compreender essa dimensão da poligamia. Poligamia não é sobre sexo. Poligamia é sobre construir, é sobre realizar. Se você passou por tantos períodos de destruição da nossa cultura, da destruição daquilo que já foi a mais poderosa instituição africana, que é a própria família, como é que você vai reconstruir isso? Então a poligamia nos traz essa proposta de reconstrução e, principalmente, criação de laços afetivos. Portanto, se estamos a assumir a poligamia, a poliandria, portanto, múltiplos, portanto, nem é múltiplos parceiros, porque a ideia não é só de aliás, se for uma parceria financeira, profissional, portanto, familiar, mais do que sexual. O que nós precisamos de olhar aqui é que quando a gente fala de poligamia, poliandria, são normas de relacionamento que sempre existiram no ecossistema cultural africano. Okay. Sempre existiram. Nunca foi sobre sexo. Vou repetir mais uma vez. Poligamia, poliandria não é sobre sexo. Não é sobre vocês se satisfazer. Não é sobre isso. É sobre construção. Os primeiros clãs vieram da poligamia. A poligamia cria o clã. Cria o clanismo. O que é o clã, se não um grupo de pessoas organizadas com objetivos políticos, econômicos, objetivos sociais? Isso é um clã. Nós não tivemos. Os clãs constroem o que é riqueza. E a maior parte dos países desenvolvidos, a China, tu tens clãs que se originaram assim, na poligamia e tal, construíram famílias fortes e tal. E hoje tu tens clãs que construíram riqueza familiar. Mas aqui,
Tens o clã dos Santos. Não, aqui são clãs que construíram o quê? A base do roubo, a base do saque, do saque da coisa O Zé pública. Eduardo ainda teve algumas mulheres. Na qualidade de rapper, velha escola, era aqui essa pergunta que eu queria fazer. Como vês a indústria musical nacional? Existe, por exemplo, temos a LS, a Clé, o Tafinha Independente, o Soba Music, Cano Cortado. Existe indústria, porque nós temos várias coisas, né? Então, como é que tu vês essa parte? A indústria musical. A indústria é um corpo organizado. Tu não podes falar de indústria. Quando nós falamos de indústria, nós estamos a falar de um conceito de segmentação no qual há um acompanhamento minucioso em todos os processos, até a produção, concepção de um artista, da música, showbiz, tudo isso é indústria. Então não temos. Mas aqui tu não tens. Aqui tu tens... Quando é para falar de indústria musical aqui, tem uma indústria política de artistas que negam ser partidários, mas que fazem propaganda partidária. Tu tens artistas educados na medida da sua falta de escrúpulos. Não sabem, aqui é difícil tu vês um artista que sabe o que é ser artista na verdade. E também tu tiveste aqui vários artistas que foram perseguidos, que não se encontram. Tu tens um Bonga que está a viver em Paris, tu tens um Paulo Flores fora de Angola. Tu tens grandes artistas, tu tens o caso desse grande mestre que morreu há pouco tempo, Valdemar Bastos, que também se sentia estrangeiro na sua própria terra. Mas quando tu olhas para essas pessoas escaparam do quê? Escaparam do 27 de maio. Quando tu olhares para o 27 de maio na sua verdadeira dimensão, foi a limpeza de intelectuais não alinhados, que já começavam a ver que isso ia dar porcaria. Então tinha cá intelectuais que já discutiam a angolanidade na música, já estavam a criar uma identidade, embora que Angola é um título colonial, própria Angola não é dos angolanos, por isso é que eu digo Angola dos angolanos. Os angolanos são uma invenção portuguesa. Os angolanos são uma invenção portuguesa. Quando os artistas começaram a discutir realmente uma identidade para aquilo que seria a angolanidade, vai surgir o 27 de maio que vai limpar esses intelectuais todos. Tu tens uma sociedade que foi construída para falha. Tu, quando entras dentro do espírito comunista, porque os que tiveram por detrás desse grande massacre que houve aqui, foram os comunistas, o Partido Comunista Português também tem aí onde olhar de lado. Há muitos enredos aqui. O nosso problema é que muitas vezes nós não discutimos as coisas, sabem porquê? Somos um povo muito estranho. Tu não consegues falar de racismo se o racismo te afeta se tiveres um amigo branco. Estás a ver a ideia? Tu não consegues falar sobre a dominação portuguesa nas nossas esferas econômica, política e social, porque tu tens um amigo português. Tu tens um povo romântico, um povo estranho, um povo que não sabe nada e que faz questão de não saber das coisas. Isidro, antes que o Adão de Almeida nos ressuma, deixa-me fazer umas perguntas rápidas. O que sabe 3 vezes pior que menta? 3 vezes pior que menta. 3 vezes pior. Epá, eu não sei, eu gosto da menta, mano. Tá pior menta. Pimenta. Pimenta. Joana Lina. Agora, eu vou te dar tipo 2 opções, tu só tens de escolher uma. Eu nem sei se é porquê, só precisas escolher uma. Yeah? Galáxia ou Arca Velha? Pensaste que era fácil? Galáxia ou Arca Velha? Só tens de escolher uma. Cheio. Yeah? Está a pensar que isso é na Assembleia? Apesar de tudo, eu vou escolher... Mano, pá. O pior é que essas são as únicas perguntas que tu tens mesmo que responder. Galáxia ou Arca Velha? É assim. Não, é só mesmo uma ou outra. Mano, eu acho que eu vou ficar com...
Isso é muito sério. Ok, vou te dar tempo. MCK ou Iconoclasta? Tá a pensar, tá na TVzinha. MCK. MCK. Yeah. Isabel dos Santos, casada ou viúva? Você viste aquela bomba? Tiago. É só uma coisa ou outra. Ainda vou voltar para a Casada ou galáxia. viúva? Epá. Casada. Casa aí. Faz a cena dela, mano. Galáxia ou Arca Velha? Temos perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Temos ali uma. Temos aqui duas. É para lhe dar tempo. Não dá para passar essa pergunta, mano. Eu não te obrigo. Estás tranquilo. Está tranquilo. Galáxia ou Arca Velha? Galáxia ou Arca Velha? Master Cap. Master Capa. Yeah. Ok. Por favor. Boa noite. Boa noite. A minha pergunta é a seguinte: dentro da perspectiva do afrocentrismo e do O microfone está ligado, panafricanismo- desculpa. Tá, Parece que está baixo. Ok. Meia. tá. Dentro da perspectiva do afrocentrismo e do panafricanismo, como é que o fruto de uma relação interracial encara o priorizar como é que eu hei de dizer, os interesses do seu lado negro, do seu lado africano, digamos assim, sem sentir que está a ir contra o seu outro lado. E se isso também não terá uma relação com o fato de muitos que são frutos de relações interraciais rejeitarem a existência de fenómenos tipo racismo, colorismo e insurgirem-se contra movimentos como o panafricanismo por serem frutos dessas relações. Será que sentem que têm de escolher um em detrimento do outro? Tipo, escolher o lado da minha mãe em detrimento do lado do meu pai? Como é que se resolve esse imbróglio? Olha, essa aqui faz parte de uma das grandes armadilhas. O útero das mulheres africanas foi utilizada como uma arma de guerra também. Porque há uma passagem de um historiador que ele dizia que... João Lourenço? João Lourenço não chega aí, mano. Ok. E, olha, ele dizia que a maior derrota do homem preto era ver a mulher negra concebida de um homem branco, mano. Sabe por quê? Porque aquele que vinha também era nosso. A grande confusão que começou a surgir, mas é assim, e eu falo disso com muita naturalidade. Nós precisamos aqui, não precisamos hoje em dia disso, nós precisamos aqui de definir o que é que nós queremos. Porque eu se perguntar nesse momento, quem é um angolano? Você não sabe dizer quem é um angolano, porque o angolano não tem uma identidade, o angolano não cabe dentro daquilo que são as nossas aspirações como povo. Entende? O angolano não tem uma identidade. Em 1957, na independência do Ghana, Kwame Nkrumah o que é que fez? Ele vai juntar todos os grandes grupos para definirem como seria o cidadão ganês. Independente de ser preto, mulato, mas que nasceu aí no Ghana, é cidadão ganês. Eu acho que em Angola faltou isso. Nós discutimos a visão cultural da coisa. Hoje em dia tem coisas que nós não vamos conseguir voltar. Há coisas que aconteceram apenas um momento na história e há sistemas que apareceram só uma vez na história e não vão aparecer mais. O racismo só apareceu uma vez na história do mundo. O racismo já não vai se repetir. O racismo já não vai surgir. O racismo pode evoluir. Ele pode tomar novas formas. Mas ele não vai ressurgir na história do mundo. Entende? E quando nós olhamos para essa dimensão do conflito que vem da miscigenação, é preciso nós termos muita atenção. Por quê? Porque o semear de pessoas dentro do plano miscigenativo visava uma estratégia puramente militar. Mas hoje em dia nós não estamos a viver mais essa guerra. Existe a guerra
que é o sistema, o engenho que foi deixado aqui, que foi herdado pelos nacionalistas e independentistas. Esse é o sistema. A nossa luta atual é contra o sistema, porque o sistema dita as nossas vontades. O Estado colonial em África tem uma consciência europeia, não tem nada a ver conosco. Então nós temos que discutir raça dentro de uma perspectiva de construção cultural. Nós precisamos de construir Angola e o angolano dentro de uma visão cultural que cabemos todos nós. Não é uns são mais angolanos que os outros. Tem que haver uma visão de unificação cultural. Tem que haver espaço para todos nós dentro da angolanidade. Isso não se trata de defender se veio do pai dele, da mãe dele, não. Isso trata-se de nós nos reconciliarmos como povo para nós podermos criar uma agenda que dentro dessa agenda caibam todos os nossos interesses. Ninguém pode ficar de fora. Olá, muito boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, Isidro. Boa noite. Então, eu tenho aqui um nicho de questões para o Isidro. A primeira é: existe racismo de preto para branco? Definamos o que é o racismo. Racismo, na verdade, é um sistema de poder. O racismo é um sistema de poder e é um sistema de viabilização econômico. Da mesma forma que a escravatura foi uma ferramenta de crescimento econômico. O racismo deve ser visto como um sistema de poder que foi construído na história. Quem estava nos campos a trabalhar sem salário, sem nada, sem as mínimas condições, para construir riqueza para a gente branca e europeia, foram os pretos. Logo, esse poder acumulado historicamente, esse dinheiro acumulado serviu para construir um sistema. E esse sistema opera na base do próprio racismo, enquanto elemento de estratificação e acesso à própria riqueza. Entendes? Então, não é possível um negro praticar racismo contra um branco. Se você quer que um negro pratique racismo contra um homem branco, você precisa voltar no tempo, sair da África e matar brancos, escravizar brancos, criar poder preto e segregar os brancos dentro desse sistema de poder. Isso sim seria possível. Nós precisamos de voltar no tempo. Não íamos ter navios negreiros, teríamos navios branqueiros, entendes? Teríamos navios branqueiros e não negreiros. Ou seja, é impossível um branco, um negro, exercer racismo sobre um branco. Porque o racismo é fundamentalmente econômico e os pretos não herdaram poder econômico para estarem no centro da narrativa sistêmica da máquina a operar o racismo. Não é possível. A segunda é possível colonizar sem cristianizar? É impossível. O cristianismo é a base da doutrina do colonialismo. O cristianismo é a base cultural do próprio colonialismo. E eu acredito que os africanos não foram colonizados propriamente. Primariamente foram cristianizados. Porque é através do cristianismo que você vai criar as sensibilidades para você dialogar com o colonialismo. Sem você criar as sensibilidades no cristianismo, você não compreende o colonialismo. É preciso que você seja cristão para você compreender o colonialismo e para deixar-se assimilar. A terceira é como combate ao assimilacionismo. Vocês têm algum projeto de curricular o panafricanismo? Pois é. Existe essa necessidade e nós temos trabalhado nisso. Quando eu falo disso, eu falo propriamente do movimento Ubuntu. O que é o movimento Ubuntu, senão um espaço de diálogo, de busca da nossa africanidade? É um espaço de diálogo em educação que seja genuinamente africana. Por que é que eu falo sobre isso sempre? Porque assim, a educação constrói a consciência. A consciência constrói o pensamento. E o pensamento toma forma no comportamento. Está tudo ligado. Ou seja, o comportamento é o pensamento em ação. Nós nos comportamos de acordo com aquilo que nós pensamos.
Se você está a ser educado dentro de um currículo controlado pela Unesco, que é uma instituição supranacional europeia, ele vai te preparar para você ser europeu mesmo estando dentro da África. Por isso é que as maiores referências nos livros são sempre europeias. Não vais encontrar nenhuma referência negra, preta, acima de uma europeia. Então, tens controlado aqui primariamente para tu te comportares. O comportamento é a fase final do processo de assimilação. É preciso que o indivíduo se reflita ideologicamente na sua forma de comportar-se em sociedade. E nós temos isso. A nossa forma de estar, a nossa forma de falar, a nossa forma de comer, a nossa forma até de pensar em felicidade e até a nossa forma de fazer sexo. Existem pessoas que nunca saíram de Angola, não conhecem o que é os Estados Unidos ou a língua inglesa, mas no quarto, quando a luz se apaga, também gemem em inglês, falam oh yeah. Entendes qual é a ideia disso? Quer dizer que o colonialismo ele é multidimensional. Ele afeta até as sensibilidades emocionais no indivíduo. Tu manifestas o colonialismo em todas as extensões das nossas vidas. E o teu comportamento é basicamente a manifestação daquilo que você pensa. Então, para desmontar esse sistema, primário é a educação. Mas não é a educação que aqui nos fez construir o Ministério da Educação. Porque o que nós vamos buscar na escola não é educação, é conhecimento. Conhecimento é diferente da educação. A educação é o canal que cria no indivíduo as sensibilidades para dialogar com o conhecimento. E quando ele dialoga com o conhecimento, ele cria múltiplas inteligências. E através da inteligência, ele atinge a sabedoria, que é a meta final da educação. Conhecimento sem educação cria bajuladores, aduladores, feiticeiros, cria uma série de raças da necropolítica angolana. São pessoas que têm conhecimento, mas não foram educadas para lidar com o conhecimento que ostentam. Então elas usam conhecimento contra elas mesmas. E quando eu falo de conhecimento contra elas mesmas, tem a ver que você é bajulador hoje, come dinheiro daqui, defende quem destrói o nosso futuro, mas você amanhã pode acabar morto num hospital que não tem as mínimas condições porque você não pensou no futuro do sistema de saúde, nem do sistema de educação. A quarta e última é, em Angola já teve um partido comunista, hoje em dia tem um partido democrático, né, ou democrata, mas nunca foi visto em Angola um partido nacionalista que pensa por Angola antes de pensar numa das duas opções das duas grandes potências mundiais. Eu vejo a vossa batalha, né, como jovens que pensam por Angola. Será que não seria uma ideia vocês criarem um partido nacionalista por Angola? Obrigado. Não, nós não precisamos de... Nós precisamos de nos desfazer dos rótulos como o nacionalismo. Nós precisamos de um partido que seja panafricanista, que compreenda o africano na sua dimensão política, cultural, econômica e social. Nós precisamos disso. Quando nós falamos do nacionalismo, primeiro, nós legitimamos narrativas. O que é o nacionalismo? Se nós aqui tínhamos nações, micronações, estados federados. Quando a gente fala de nacionalismo, é a agudização da nação. Por isso é que tem o ismo no fim. O ismo é a concentração do ego e a agudização do sistema de coisas. Então, nós precisamos aqui de um partido que seja panafricanista, que pense a África para os africanos. Um dos graves problemas que nós africanos nos enfrentamos hoje em dia é porque não temos o panafricanismo como a base da nossa manifestação política, econômica e cultural. Vou-vos falar por que isso acontece. Quando o Walter pensar em governar bem para o povo dele,
quem faz fronteira? Quem faz fronteira? São os congoleses, são os zambianos, são os namibianos que fazem fronteira, certo? Se eles não forem panafricanistas, eles vão sabotar as tuas iniciativas, mas não vão sabotar apenas porque eles não te gostam. Vão sabotar porque são estados que respondem a comandos dos países que lhes colonizaram. Então, se você está a crescer e se torna uma ameaça para a Namíbia, você não é uma ameaça para a Namíbia, é uma ameaça para o inglês ou o holandês que colonizou a Namíbia. Então, ele tem que te destruir usando o teu próprio irmão para te destruir. Quando nós falamos de panafricanismo, pan significa todos. África, africanismo, África, todos africanos. Então, nós precisamos de ser africanos na nossa generalidade, para quando você tiver problemas, eu na tua fronteira te ajudar como um irmão e não te guerrear em defesa dos interesses de quem me colonizou, ok? Senhoras e senhores, Isidro Fortunato.